Antes de começarmos, já deixa o like e se inscreve no canal, porque a história de hoje vai te fazer prender a respiração até o último segundo. Nos anos finais de uma guerra esquecida, as missões de resgate eram vistas como sentenças de morte. Foi nesse cenário que Helena Duarte, piloto veterana de helicóptero, recebeu a ordem mais perigosa da sua carreira. O rádio chiava com informações fragmentadas sobre soldados cercados em território hostil, a selva fechada, o clima instável e o inimigo próximo tornavam a tarefa quase impossível. Ao ouvir os detalhes, muitos no hangar evitaram seu olhar, certos de que ela recusaria. Mas Helena apenas assentiu, ajustando o capacete e fechando a jaqueta de voo. Sua reputação vinha de anos salvando vidas em condições extremas. E naquele dia, ela sabia que não poderia deixar sua equipe para trás. O briefing foi rápido, mas cada palavra parecia pesar toneladas. A localização dos soldados feridos estava marcada em vermelho, no mapa manchado de café e poeira. O comandante deixou claro: a missão não era obrigatória. Muitos pilotos já haviam dito não, antes mesmo de ouvir o fim do relatório. Mas Helena sentiu o silêncio no ar e percebeu que todos esperavam a resposta dela. Ao dizer "eu vou", houve um murmúrio contido no salão. A tripulação que se voluntariou com ela não hesitou. Eram velhos companheiros de batalhas passadas. A confiança entre eles era forjada no fogo, e isso era o único escudo que tinham contra o medo. O hangar estava impregnado de cheiro de óleo e metal. Quente quando o helicóptero foi preparado. Cada parafuso e cada rotor foram verificados 2 vezes, porque ali não haveria margem para falhas. Helena passou a mão pela fuselagem, quase como um ritual de proteção antes da decolagem. O mecânico-chefe lhe entregou um amuleto antigo, um gesto silencioso de esperança. Lá fora, o céu estava coberto de nuvens densas e escuras, prenunciando tempestade. Os rádios interceptavam comunicações inimigas, aumentando a tensão, mas ela manteve o olhar firme, como se enxergasse além do perigo imediato. O motor roncou, e todos souberam que não havia mais volta. A decolagem foi suave, mas o ar parecia mais pesado a cada metro ganho. A paisagem abaixo se transformava rapidamente em um mar verde denso, onde qualquer sombra poderia esconder uma emboscada. Helena mantinha o controle firme, mesmo quando o vento tentava arrancar o helicóptero. T.A. Rhoda. A tripulação checava as armas e os suprimentos, conscientes de que talvez não voltassem. A cada minuto, a pressão no peito aumentava. O rádio de bordo informava a posição da equipe encurralada, mas também transmitia relatos de movimentação inimiga. Cada palavra aumentava a sensação de urgência. E no olhar de Helena, não havia espaço para hesitação. Pouco antes de cruzar a linha imaginária, que separava o território aliado do hostil, Helena reduziu a velocidade. Sabia que a partir dali, qualquer ruído poderia atrair tiros. As lâminas do rotor cortavam o ar com um som ameaçador, mas constante. A equipe de apoio no chão alertava sobre a presença de atiradores nas colinas próximas. O copiloto ajustou a rota, tentando encontrar um corredor seguro. O tempo estava contra eles. Menos cada segundo aumentava o risco para os soldados feridos. Helena respirou fundo, sentindo o suor escorrer sob o uniforme. E então, com um leve movimento, mergulhou na selva aberta à frente. A primeira rajada de tiros ecoou como trovão. O helicóptero sacudiu quando balas ricochetearam na fuselagem. Helena manteve o curso, desviando de árvores e rochedos como se dançasse entre a morte e a sobrevivência. A tripulação respondeu com disparos de cobertura, afastando temporariamente a ameaça. A comunicação com a base ficou instável, e por instantes, eles estavam completamente sozinhos. O coração batia no ritmo das hélices, rápido e preciso. Lá embaixo, Helena avistou fumaça subindo. O ponto de extração estava próximo, mas cada metro era conquistado com luta e determinação. O som do motor parecia gritar por resistência. Quando finalmente alcançaram o ponto, a cena era pior do que o esperado. Soldados feridos se protegiam atrás de destroços, enquanto disparos vinham de todos os lados. Helena manobrou para descer sem oferecer um alvo fácil. A poeira e o vento criaram um caos visual, mas ela sabia exatamente onde pousar. A tripulação abriu a rampa, gritando para que os homens corressem. Alguns tiveram que ser carregados às pressas, sangrando e inconscientes. O tempo parecia se comprimir. Segundos viravam eternidades, e cada um deles podia ser o último. O helicóptero quase não tocou o solo antes de começar a levantar voo novamente. O peso extra dificultava a decolagem, e o motor rugia em esforço. Helena sentiu o helicóptero tremer sob a pressão, mas manteve a mão firme nos controles. No chão, explosões improvisadas iluminavam a mata. O inimigo não pretendia deixá-los escapar facilmente. A tripulação disparava para proteger a retaguarda, mas os tiros vinham cada vez mais próximos. Helena, no entanto, mantinha o foco,
sair dali, custasse o que custasse. A selva engolia a visão atrás deles, como se quisesse apagar qualquer rastro da fuga. Astoris que a rota de volta foi ainda mais perigosa. O rádio captava fragmentos de mensagens codificadas, indicando que estavam sendo perseguidos. Helena aumentou a altitude para evitar armadilhas no solo, mas isso os expunha a disparos de longo alcance. A chuva começou a cair, pesada e densa, tornando o voo mais instável. As hélices cortavam a água como lâminas em fúria. A trip se comunicava por restos. O barulho era ensurdecedor. No horizonte, a base ainda era apenas uma promessa distante, mas cada quilômetro percorrido era uma vitória silenciosa. Quando finalmente avistaram as luzes da base, o alívio foi quase palpável, mas Helena não desacelerou. Sabia que o perigo só terminava quando tocassem o solo. O helicóptero pousou com um impacto seco, e equipes médicas correram para atender os feridos. A tripulação desceu exausta, mas sorrindo. Vivos. A missão, que muitos chamaram de suicida, tinha sido cumprida com sucesso. E Helena, ainda com as mãos firmes nos controles, sabia que aquele dia ficaria marcado para sempre na memória de todos. Se você está gostando dessa história emocionante, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Menos aqui você encontra as missões mais incríveis e inspiradoras de veteranos e veteranas de guerra. O rugido dos motores ecoava dentro do helicóptero enquanto Marina ajustava a rota, desviando por entre vales estreitos e colinas cobertas por névoa. A chuva pesada batia contra o vidro, dificultando a visibilidade, mas ela não piscava. Cada músculo tenso, cada segundo. Calcula. O rádio transmitia gritos apavorados de soldados encurralados na base avançada, pedindo resgate imediato. Lá fora, tiros de metralhadora cortavam o ar, e os clarões da artilharia iluminavam a escuridão. Dentro da cabine, o silêncio dos tripulantes era carregado de medo e expectativa. Cada um sabia que um erro poderia significar o fim. E Marina, mesmo sentindo o peso da responsabilidade, não permitia que a voz vacilasse. Quando atravessaram o primeiro trecho de fogo inimigo, as balas começaram a ricochetear contra o casco do helicóptero, produzindo sons metálicos que arrepiavam até o mais experiente dos soldados. Marina executou uma manobra brusca para evitar um míssil vindo pela esquerda, quase tocando as copas. Das Arvers, o copiloto olhou para ela com incredulidade, percebendo que aquela não era uma piloto comum. O plano de voo original havia sido jogado fora. Agora, tudo dependia de sua improvisação e reflexos. Cada manobra exigia precisão milimétrica. As mãos dela estavam firmes, mas os olhos revelavam que ela calculava 10 movimentos à frente. A tempestade se intensificou, tornando o voo mais traiçoeiro do que o inimigo em terra. O vento balançava o helicóptero como se fosse um brinquedo, frágil, ameaçando lançá-lo contra as montanhas. Marina sabia que pousar seria quase impossível, mas recuar não era uma opção. Ela lembrou do treinamento, dos anos em que passou voando em condições extremas e canalizou toda a experiência para manter o controle. A cada comando que dava, os tripulantes obedeciam sem questionar. Eles sabiam que, naquela situação, a sobrevivência deles estava nas mãos dela. Quando avistaram a clareira, onde a equipe encurralada se refugiava, Marina viu que o terreno era instável e cercado de inimigos. O pouso teria que ser rápido e preciso, ou não teriam chance. A artilharia inimiga começou a ajustar a mira, lançando projéteis que explodiam a poucos metros do helicóptero. Mesmo sob fogo cerrado, ela manteve a aeronave imóvel no ar, sustentada apenas pelo seu controle preciso dos pedais e da manete. Um dos soldados a bordo olhou para o relógio e percebeu que estavam ali há segundos demais. Qualquer piloto normal teria recuado. Mas ela ficou. No chão, a equipe em perigo correu na lama, carregando feridos e equipamentos essenciais. Marina, com a voz firme pelo rádio, coordenava cada passo, instruindo onde se posicionar e quando embarcar. Os tiros vinham de todas as direções, mas ela parecia ler a batalha como um mapa vivo. Quando o último soldado embarcou, ela deu potência máxima, erguendo o helicóptero, em meio à fumaça e aos gritos. Era como arrancar uma presa da boca de um predador. No ar, o helicóptero foi imediatamente perseguido por disparos antiaéreos. Marina inclinou a aeronave em ângulos impossíveis, fazendo curvas fechadas que arrancavam suspiros e xingamentos de pura adrenalina dos que estavam a bordo. Cada curva era uma dança mortal, cada mergulho uma aposta contra a gravidade. A missile passou tão perto que a fuselagem tremeu, mas ela usou o impacto para ganhar impulso e acelerar a fuga. O copiloto, ofegante, sussurrou que nunca tinha visto nada igual, enquanto escapavam pelo vale. O rádio da base central transmitiu ordens para que abortassem e buscassem refúgio em um ponto seguro. Marina desligou o canal, sem dizer uma palavra.
Sabia que seguir o protocolo seria condenar a equipe resgatada. Ela tomou um caminho que nenhum piloto ousava usar. Um corredor natural, entre paredões de rocha, estreito demais para manobras de correção. Era tudo ou nada. As hélices quase tocavam as pedras enquanto ela mantinha a velocidade. O vento canalizado pelo desfiladeiro fazia o helicóptero chacoalhar violentamente. Ainda assim, ela não diminuía. Os feridos tentavam se segurar como podiam, e o barulho da chuva contra a fuselagem era ensurdecedor. Cada curva do corredor exigia cálculos instantâneos, e o cheiro de combustível queimado misturado à pólvora impregnava o ar. Quando finalmente deixaram o desfiladeiro, encontraram-se diante de uma última ameaça, um bloqueio inimigo armado, com metralhadoras pesadas. Marina subiu bruscamente, usando a própria tempestade como cobertura, desaparecendo momentaneamente na névoa. Lá de cima, mergulhou em um ângulo quase vertical, ganhando velocidade para cruzar o bloqueio antes que pudessem reagir. O impacto da manobra fez todos no helicóptero prenderem a respiração. Se você está gostando dessa história emocionante, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Menos aqui você encontra as missões mais incríveis e inspiradoras. De veteranos e veteranas de guerra, as horas seguintes foram uma mistura de alívio e tensão, pois ainda havia risco de ataque, e a missão não estava oficialmente encerrada, já que os sobreviventes precisavam ser transferidos para uma base segura. Helena ficou ao lado do helicóptero, revisando cada detalhe da aeronave, mesmo sabendo que não haveria outra decolagem naquele dia. Os mecânicos se aproximaram para avaliar os danos e ficaram surpresos que aquela máquina ainda estivesse íntegra. Essa ave sobreviveu por causa de você, disse um deles, tocando a fuselagem como quem acaricia um animal que escapou da morte. Helena sorriu de leve, mas não comentou que a aeronave quase cedeu 3 vezes durante o voo. Enquanto isso, na tenda médica, os feridos, na manhã seguinte, antes que o sol surgisse por completo, Helena acordou e foi até o hangar para ver o helicóptero. A luz suave iluminava as marcas de balas e rachaduras na fuselagem, lembranças do inferno que tinham atravessado. Ela passou a mão pelas cicatrizes metálicas, como quem toca uma relíquia de guerra. Um jovem piloto se aproximou, visivelmente emocionado, e perguntou como ela manteve a calma no ar. Helena sorriu e disse: "Não mantive. Eu apenas não deixei o medo decidir por mim." Essa frase ficaria gravada na mente do rapaz por anos, guiando-o em suas próprias missões. Ou ao se afastar, Helena sentiu que a base estava diferente, mais unida, mais confiante. Era como se todos tivessem aprendido, junto com ela, que o impossível só existe até alguém prová-lo errado. Dias depois, chegaram ordens de retorno ao país de origem para parte da tropa, incluindo Helena. Muitos acharam que ela se despediria como qualquer outro S. Quando o helicóptero pousou na base, o silêncio foi quase mais pesado que o rugido das hélices, pois ninguém sabia se deveria correr para ajudar ou apenas observar aquele momento histórico. E Helena, ainda com as mãos firmes nos controles, suspirou como se finalmente pudesse acreditar que estavam vivos. Os feridos foram retirados um a um, cada um carregando não só cicatrizes físicas, mas também a memória de uma missão que jamais deveria ter sido possível. Ela olhou para o horizonte, sentindo a adrenalina se dissipar e dando lugar ao peso de tudo que arriscara. Alguns soldados bateram continência, outros apenas sorriram, mas todos sabiam que a dívida com ela era impagável. Seu uniforme estava rasgado, manchado de lama e sangue, mas seu olhar permanecia inquebrantável. Quando o comandante se aproximou, ele hesitou antes de falar, como se nenhuma palavra fosse suficiente. "Você fez o impossível", disse. E não era elogio vazio, era constatação. Helena apenas respondeu que não fizera nada sozinha, pois cada homem e mulher a bordo lutara para voltar vivo. Mas no fundo ela sabia que, sem a sua determinação, o helicóptero jamais teria tocado o solo novamente. As horas seguintes foram uma mistura de alívio e tensão, pois ainda havia risco de ataque e a missão não estava oficialmente encerrada, já que os sobreviventes precisavam ser transferidos para uma base segura. Helena ficou ao lado do helicóptero, revisando cada detalhe da aeronave, mesmo sabendo que não haveria outra decolagem naquele dia. Os mecânicos se aproximaram para avaliar os danos e ficaram surpresos que aquela máquina ainda estivesse intacta. "Essa ave sobreviveu por causa de você", disse um deles, tocando a fuselagem como quem acaricia um animal que escapou da morte. Helena sorriu de leve, mas não comentou que a aeronave quase cedeu 3 vezes durante o voo. Enquanto isso, na tenda médica, os feridos recebiam cuidados intensivos, e Helena passou para vê-los, garantindo que cada um soubesse que tinha valor. "Vocês são a razão de eu estar aqui", disse, olhando nos olhos de cada um. E ao ser, ela percebeu que mais do que sobreviver, tinham recuperado a confiança uns nos outros.
Quando a notícia chegou ao alto comando, a primeira reação foi de descrença, pois os relatórios iniciais indicavam que aquela missão tinha 80% de probabilidade de fracasso total. Os generais pediram uma transmissão ao vivo para ouvir da própria piloto o que havia acontecido. Helena, ainda com a voz rouca da tensão e do esforço, descreveu o voo com precisão, omitindo apenas os momentos em que pensou que morreriam. Não houve espaço para dúvidas lá em cima, disse ela, e isso fez com que muitos oficiais, silenciosamente, repensassem a maneira como subestimavam veteranos de idade mais avançada. Um dos generais, que antes criticara sua presença no esquadrão, permaneceu calado durante toda a conversa, mas no fim, apenas disse: "Eu estava errado." Helena não respondeu, pois não precisava. Era como se todo o peso da missão tivesse falado por ela. Naquela noite, a base inteira se reuniu para um breve momento de celebração, algo raro em tempos de guerra, mas merecido depois do que tinham passado. Helena foi chamada ao centro, e os soldados bateram palmas de forma espontânea, não porque era um protocolo, mas porque sabiam que ela tinha arriscado mais que qualquer um. Ela tentou agradecer, mas sua voz falhou na primeira tentativa, e teve que respirar fundo antes de continuar. "Vocês me chamaram de veterana, e alguns até de teimosa, mas hoje eu digo, nunca deixem que digam que vocês não podem fazer algo", declarou. As palavras ecoaram, e muitos ali sentiram que algo mudara para sempre no modo como viam as mulheres. No fronte, o comandante anunciou que a missão ficaria registrada nos anais da base, como exemplo de coragem. E Helena, mesmo com a honra, sabia que o verdadeiro prêmio era ver todos vivos naquela noite. Na manhã seguinte, antes que o sol surgisse por completo, Helena acordou e foi até o hangar para ver o helicóptero. A luz suave iluminava as marcas de balas e rachaduras na fuselagem, lembranças do inferno que tinham atravessado. Ela passou a mão pelas cicatrizes metálicas, como quem toca uma relíquia de guerra. Um jovem piloto se aproximou, visivelmente emocionado, e perguntou como ela manteve a calma no ar. Helena sorriu e disse: "Não mantive. Eu apenas não deixei o medo decidir por mim." Essa frase ficaria gravada na mente do rapaz por anos, guiando-o em suas próprias missões. Oceia Faster. Helena sentiu que a base estava diferente, mais unida, mais confiante. Era como se todos tivessem aprendido, junto com ela, que o impossível só existe até alguém prová-lo errado. Dias depois, chegaram ordens de retorno ao país de origem para parte da tropa, incluindo Helena. Muitos acharam que ela se despediria como qualquer outro soldado, mas a base inteira fez questão de acompanhá-la lá até a pista de decolagem. Não havia discurso oficial, apenas abraços apertados, olhares carregados de gratidão e um silêncio respeitoso. Helena olhou para trás antes de entrar no transporte, gravando na memória aquele lugar que mudara sua vida. Um sargento entregou a ela um pequeno pedaço de metal retirado do helicóptero, como lembrança da missão. Ela guardou no bolso, sentindo o peso simbólico daquele fragmento. Ao embarcar, percebeu que, apesar de estar deixando o campo de batalha, a guerra que lutava, por respeito e igualdade, ainda continuaria. Mas agora, ela tinha mais aliados do que jamais imaginara. O retorno ao lar foi marcado por entrevistas e cerimônias, embora Helena nunca buscasse esse tipo de atenção. Ainda assim, jornalistas e autoridades queriam ouvir sobre a piloto, que desafiou as estatísticas e voltou com todos a bordo. Ela respondia com a mesma humildade de sempre, lembrando que não era uma história sobre uma pessoa, mas sobre uma equipe que se recusou a desistir. Em uma das entrevistas, perguntaram se ela tinha medo antes de decolar naquela missão. Ela respondeu que o medo estava lá, mas que a disciplina e o dever eram maiores. Essa sinceridade conquistou ainda mais respeito, mostrando que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de seguir mesmo tremendo por dentro. Sua história começou a inspirar outros veteranos a compartilharem experiências. Quebrando o silêncio que muitos carregavam, algum tempo depois, Helena foi convidada para falar em uma academia militar. Diante de cadetes que a olhavam com admiração, ela contou, sem romantizar, os momentos mais duros da missão. E como liderança é acima do tudo, responsabilidade por vidas humanas. "Cada escolha que fiz no ar foi por eles, não por mim", disse, apontando para uma foto da tripulação, que sobreviveu. Ao final, os cadetes se levantaram para aplaudir, e um deles comentou que agora entendia o que significava voltar com todos a bordo. Helena saiu da academia sentindo que estava deixando um legado, e que esse legado não era sobre heroísmo individual, mas sobre confiança mútua e resistência. Já aposentada, Helena continuou visitando bases e hospitais militares, levando apoio e palavras de incentivo para quem ainda carregava as marcas da guerra. Ela sabia que cicatrizes invisíveis eram mais difíceis de curar, e que ouvir de alguém que esteve no inferno
e voltou podia fazer toda a diferença. Em uma dessas visitas, o antigo companheiro de missão a reconheceu e disse: "Você não salvou só nossas vidas, salvou quem nós éramos." Essa frase tocou profundamente Helena, pois confirmava que seu maior feito não estava nos relatórios, mas nas pessoas que puderam seguir vivendo. Ao voltar para casa, olhou para o pedaço de metal do helicóptero que mantinha na estante, como lembrança de que cada risco que correu valeu a pena. No aniversário da missão, a tripulação se reuniu para um encontro informal, longe das formalidades militares, apenas para celebrar a vida. Risos, histórias exageradas e lembranças dolorosas se misturaram na conversa, criando uma atmosfera. Helena observou cada rosto e sentiu que aquele era o verdadeiro final feliz. Não um medalhão na parede, mas a presença de cada um que deveria ter ficado para trás. Antes de ir embora, levantou um brinde simples. A missão que nos disseram ser impossível, e a prova de que estavam errados. As taças se ergueram, e naquele momento, todos sabiam que, embora a guerra tivesse levado muito, também tinha criado um vínculo inquebrantável. E assim, a piloto veterana que um dia foi desacreditada, partiu mais uma vez, não para o campo de batalha, mas para a vida, carregando o orgulho de ter voltado, com todos a bordo.